Bom dia, queridos irmãos, neste domingo, dia de Pentecostes, 24 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, festa de Pentecostes, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Consolo que acalma, doce alívio, vinde. Hoje se realiza plenamente a promessa do Pai e o dom do ressuscitado. Recebei o Espírito Santo, com cuja força podereis perdoar os pecados. A grande missão do Espírito Santo é santificar a Igreja, isto é, você, eu, cada um de nós, cada cristão, até os confins do mundo. Ele vem como um doce hóspede da alma, uma luz bendita que crepita no nosso íntimo, um repouso na fadiga, um consolo na aflição. Vem, Espírito Santo, vem. Ao sujo lavai, ao seco irrigai, curai o doente, dobrai o que é duro, iluminai o escuro, ao frio aquecei. Vem, Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes seus pecados, serão perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes seus pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje é o grande dia de Pentecostes. Jesus ressuscitado derrama o Espírito prometido aos seus discípulos e lhes dá o poder de continuar a sua missão, o poder de cancelar o pecado do mundo. Muito deveriam refletir sobre este trecho os irmãos que não acreditam que os bispos e os padres têm o poder de perdoar os pecados. Jesus fala claro aqui, nesse trecho: Recebeis o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Jesus fala para seus apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, os padres: recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoam os pecados serão perdoados, e a quem vocês não perdoam não serão perdoados, serão retidos. Vocês entendem que este poder é somente de Deus, só Deus perdoa os pecados. Mas, a partir deste momento, com a graça do Espírito Santo, a ação de Deus continua através dos apóstolos.
Agora o Espírito Santo faz dos apóstolos e de seus sucessores outros Jesus e lhes dá a força e os meios para construir um mundo novo, limpar o pecado, construir a Igreja de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo entra plenamente em ação a partir do dia de Pentecostes. Ele é o enviado, aquele que será o artesão, o artista que vai tirar de nós a obra-prima, que é a santificação. Vai construir a verdadeira imagem de Deus em nós. É Ele que vai nos santificar, isto é, nos preparar para o encontro com Deus. Da mesma forma que Jesus não teria vindo a este mundo se o Espírito Santo não tivesse descido sobre Maria com seu imenso poder, se não tivesse tornado possível a concepção sem o auxílio de homem nenhum, assim hoje é impossível conceber Jesus em nós, fazer nascer Jesus em nós sem o Espírito Santo. O Espírito Santo faz nascer em nós aquilo que nem nós mesmos sonhamos. Ele nos capacita a missões que nem imaginamos, irmãos. O Espírito Santo cria em nós o querer e o operar. Nos acende de entusiasmo, ele nos atrai e nos dá os meios para conseguir. É maravilhoso experimentar a potência do Espírito, sua ação imprevisível. Ele nos faz voar, como aconteceu a Filipe, depois de ter evangelizado e batizado o eunuco. De repente se encontra numa outra cidade que nem sabe e inicia ali a obra de evangelização. Sabemos que Filipe enxergou um carro à sua frente e de repente corre, e o homem que estava lá dentro estava lendo Isaías e não entendia o que estava lendo. Aí Filipe entra no carro, explica, depois chega aonde tem o rio e ali batiza este homem. Depois, de repente, sem Filipe mover um passo, se encontra numa outra cidade, porque o Espírito Santo o leva, o faz voar para uma outra cidade e iniciaria a obra de evangelização. Irmãos, todos os carismas da Igreja, todas as obras da Igreja são frutos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não teríamos São Francisco, não teríamos Madre Teresa de Calcutá. Sem o Espírito Santo, a Irmã Dulce não teria enxergado os pobres. E nós podemos testemunhar que o próprio Espírito Santo que dá a nós a força para abraçar o irmão caído na rua, sujo, acabado, defecado, rabugento às vezes, confuso, doente na mente e no espírito. Irmãos, só pode ser o Espírito Santo que fortalece os nossos heróicos irmãos que se sacrificam nas nossas 45 casas de doentes. São eles que viram as noites no hospital para assistir uma pessoa, um irmão que nem conhecem, que fazem para essa pessoa o que não fizeram nem para o seu próprio pai. Quem tem olhos puros sabe enxergar os contínuos milagres que acontecem na Missão Belém, na nossa família, todo dia, toda hora. É o Espírito Santo que te enche de amor, de paciência e de força. Nunca nesses anos nos perguntamos se tínhamos dinheiro ou não para abrir uma casa. E ele, o Espírito Santo, nos conduziu de uma pequena casa de 10 pessoas no ano 2005 a 150 casas hoje, com 2.000 pessoas acolhidas. É o Espírito Santo, irmãos, que procura as 10 toneladas de arroz que se consomem na Missão Belém todo mês. Sem o Espírito Santo não daríamos um passo. É Ele que move os corações dos coordenadores nas coisas boas,
de todos os coordenadores e ajudantes, aqueles das casas de acolhida e os coordenadores dos 60 grupos de evangelização e pastoral que existem hoje na Missão Belém. O Espírito Santo, irmãos, faz a salvação de Jesus acontecer. Realmente, Ele é Deus e Senhor, que dá a vida ao mundo novo. A sua ação irrompe na história, na nossa história, de uma forma impensável. O Espírito Santo te ilumina e te convence, te mostra os passos que você deve dar e te dá força para movê-los. Quem inicia a sua aventura com o Espírito Santo nunca termina, e sobre as asas do Espírito chegará a lugares inesperados, e a sua vida será um milagre. Sobretudo você conseguirá transmitir aos irmãos o anúncio salvador de Jesus, a boa nova do Evangelho. O Espírito Santo trabalhará nos sentimentos deles, na sua cabeça e no seu coração, e os acenderá, os tornará capazes de falar a nova língua do amor. Irmãos, não precisa de muito. É suficiente deixar carta branca ao Espírito Santo em nós. Deixar de verdade que Ele nos conduza sobre suas asas, para onde Ele quiser. Reflita um pouco, meu irmão, e pense o que o Espírito Santo já fez em você em todo esse tempo. Talvez que seja 1 ano, 2, 1 mês, 1 dia que você está na Missão Belém. Quanta coisa aconteceu em você, quantas mudanças, quantas descobertas, quantas escolhas, quanta coragem para cortar a vida do pecado. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Foi Ele que acendeu o teu entusiasmo, a tua vontade, que te abriu os olhos. Se Ele fez isso em você, Ele vai fazer o mesmo para as pessoas que você anuncia o amor de Deus, que você anuncia a salvação de Jesus. Então, vamos viver este dia profundamente agradecidos com uma grande fé, aprofundando sempre mais este relacionamento com o Espírito Santo, que produz em nós a vida de santidade, a obra-prima que Jesus quer de nós. Paz e alegria, irmãos. Nas asas do Espírito, levemos a paz e a alegria do ressuscitado.
Senhor.